crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. E aí, crianças, está tudo organizado para nossa aula? Vocês já fizeram a higienização das mãos? E o ambiente, como está, hein, crianças? E quais serão os materiais que nós vamos utilizar para a aula? Então, olhem lá, como de costume, para a aula de hoje nós vamos precisar de um caderno da escola ou uma folha de papel, né, para fazer as anotações, de um lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para apoiar no nosso material. Tudo bem, crianças? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso, certo? Tudo pronto, crianças? Então nós vamos começar a nossa aula. Mas antes da gente começar, vamos fazer a revisão para saber o que nós aprendemos na aula passada? Então olhem lá, na aula anterior nós aprendemos sobre os fatores responsáveis as mudanças na paisagem e as formas da superfície terrestre. Vocês lembram? Quais eram esses fatores, né, crianças? Então vejam lá, a temperatura, a chuva, né, ou o clima árido, né? Também as formas de relevo, como montanhas, área plana, área ondulado. Nós também assistimos um vídeo, né? O vídeo do Rally dos Sertões. E a gente discutiu e vimos algumas imagens, né? Sobre a rota que o Rally percorreu. Lembram disso, crianças? Nós também conversamos um pouco mais sobre as planícies, as serras e as chapadas, que são as formas, né, de relevo. Vocês lembram? Nós também vimos um mapa, né? Um mapa do relevo brasileiro. Tudo bem, crianças? Vocês estão lembrados? Então, olhem do que se trata a nossa aula hoje. Vai falar das formas de relevo. Vou dar aí um minutinho para vocês copiarem a data e o tema da nossa aula. Tudo bem? E não esqueçam de anotar aí o número da aula.
Crianças, vocês lembram que na aula passada a professora Fran conversou com vocês que a superfície terrestre ela é composta, por diferentes tipos de relevo. E aí a professora Fran trouxe um mapa. Olha o mapa de hoje. Estão prestando atenção quais são as formas de relevo brasileiro? Observe que a professora Fran circulou ali uma área da região sul, que é a região que pertence ao nosso estado, o estado do Paraná. Observem a legenda e as cores. Tudo certo, crianças? Olhem lá, a cor verde de depressões, a cor amarela de planícies e a cor vermelha de planaltos. Tudo bem, crianças? E aí, nós vamos começar já fazendo uma atividade. Olhem lá, atividade 1. As principais formas de relevo brasileiro são, lembram? Lembram do mapa? Então aí um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Conseguiram responder, crianças? Olhem lá, a professora Fran trouxe a resposta. Se você não colocou nessa ordem, não tem problema. Olhem lá quais são as formas de relevo: depressões, planícies e planaltos. Tudo bem, crianças? E observem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. É o mapa do relevo do estado do Paraná. Quais serão as formas de relevo que aparecem aqui no nosso estado, né? Observem que nós temos ali Planalto, né? Nós temos o primeiro Planalto, Planalto de Curitiba, que está na cor amarela. Nós temos Planalto de Ponta Grossa, na cor laranjada, que é o segundo Planalto, e o terceiro Planalto de Guarapuava, na cor vermelha. Nós também temos ali a Serra do Mar, a planície litorânea. Tudo certo? Vocês estão conseguindo identificar isso, crianças? Ok. E aí também o relevo, ele está de acordo com a altitude. Vocês já ouviram falar essa palavra altitude? E vocês sabem o que é? Olhem lá na imagem. Altitude é a distância vertical em metros de determinado ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Observem que a professora Fran pegou, né, essa imagem com alguns números, né? E ali no cantinho o mar. Tudo bem, crianças? Lembraram? E olhem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Esse mapa é o mapa hiposmétrico do relevo do estado do Paraná. Esse mapa, ele tem as cores, né? Vocês estão percebendo ali as cores em relação ao relevo, aonde é o ponto mais alto, o ponto mais baixo. Tudo bem, crianças? Observem que a cor marrom, ela indica as maiores, né? A maior altitude. E a cor amarela, a média altitude. E a cor verde, estão vendo ali que a gente tem uma grande extensão de baixa altitude, né? E azul significa as águas continentais. Uma curiosidade para vocês aí, crianças. Quanto mais escuro for o tom de azul, né, no nosso mapa, mais profundo significa que é aquela água. Tudo bem, crianças? Mas olha lá uma pergunta para vocês. Você saberia em qual altitude está a sua cidade em relação ao nível do mar? O que vocês acham? Hein?
Quem é aqui de Curitiba, a professora Fran trouxe a informação que a gente está a 934 metros de altitude em relação do mar. Mas para quem está assistindo a nossa aula e não é de Curitiba, vocês terão que pesquisar aí com as suas professoras, tudo bem? E aí, crianças, vamos pensar, qual será que é o ponto mais alto que nós temos aqui no estado do Paraná ou na região sul, vocês sabem? E qual é o mais alto do Brasil e do mundo? Vocês sabem? Olha lá, a professora Fran trouxe para vocês do Paraná. É o Pico Paraná com 1922 metros de altitude. É o pico mais alto do sul do Brasil. E aí, a professora Fran trouxe um gráfico mostrando para vocês, né, comparados aos picos que são mais altos do Brasil e do mundo, né? Observem ali as cores e a legenda. Então, nós temos o Pico Paraná, o Pico da Neblina e o Monte Everest, que é o mais alto. Vocês já viram alguma imagem, crianças, desses picos, desse monte? A professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá o Pico da Neblina e observem que a professora Fran colocou no cantinho o mapa do Brasil e aonde ele está localizado. Ele está localizado na região norte, no Amazonas. Conseguiram encontrar? E olha lá o Everest. O Everest, ele está localizado no continente asiático, na Cordilheira do Himalaia, fronteira do Nepal com o Tibete. Interessante essas imagens, vocês não acham? E aí, crianças, a gente tem conversamos bastante na aula passada, estamos conversando hoje sobre as formas de relevo. Olhem o que a professora Fran trouxe para vocês. Quais são as principais formas de relevo? Planaltos, planícies e depressões. Nós vamos agora, crianças, falar um pouquinho sobre cada uma delas, tudo bem? Olhem lá o primeiro, planaltos. São superfícies elevadas, mais ou menos planas, inclinados em direção nos planaltos brasileiros. Encontramos as serras e a chapada. E esse tipo de relevo ocupa 5 milhões de quilômetros quadrados do nosso país. Vocês sabiam? Nós temos outros tipos de planalto, olhem lá, Planalto das Guianas, Planalto Central, que são as chapadas, Planalto Meridional, as depressões, e Planalto Atlântico. A professora Fran trouxe uma imagem, né, algumas imagens para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olhem lá, Chapada da Diamantina, na Bahia, né, e a Serra da Mantiqueira, que nós encontramos no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Observaram as imagens? Agora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as depressões. Olhem lá, depressões são áreas rebaixadas entre as áreas mais elevadas, né? Entre os planaltos. Nós também temos alguns tipos de depressões. Olhem lá, depressão sertaneja e do São Francisco, depressão de Araguaia, depressão cuiabana e depressão de Tocantins. A professora Fran também trouxe uma imagem para a gente entender um pouquinho mais sobre as depressões sertanejas. Essa depressão ela é encontrada nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Certo, crianças? E agora, sobre as planícies. São superfícies planas ou pouco onduladas, geralmente situadas em baixas altitudes. Nós temos a planície amazônica, planície costeira, planície do Pantanal e planície litorânea. E as imagens que a professora Fran trouxe para vocês. Conseguiram observar, crianças? E agora, crianças, junto nós vamos resolver algumas atividades, né? Para a gente ver se a gente entendeu um pouquinho mais sobre esses relevos, sobre essas formas de relevo, esses tipos de relevo, tudo bem? Olhem lá. Vamos relacionar as formas de relevo às suas características. Letra A, apresenta terreno plano ou com poucas ondulações. Quem será que vai acertar essa, hein, crianças? Vamos ver? Já estão sabendo qual é a resposta? Olhem lá a resposta.
Planície, muito bem, parabéns para você que acertou. E a próxima questão é: relevo pode se apresentar como serras, morros e chapadas. Qual será que é a resposta, hein, crianças? Planalto, legal, hein? E a última perguntinha é: a área rebaixada em relação às áreas vizinhas. Lembram? Olha lá, depressão. Isso mesmo, crianças. E agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o relevo do Paraná. Observem o nosso mapa. Lembra que a gente já conversou na aula passada? Olhem lá os planaltos, né? Os tipos de relevo que a gente tem no Paraná. Observem que nós encontramos a planície litorânea, a Serra do Mar, o primeiro planalto, né? O Planalto de Curitiba, o segundo planalto, que é o Planalto de Ponta Grossa, e o terceiro planalto, que é o Planalto de Guarapuava. Tudo certo, crianças? A professora Fran trouxe um mapa para vocês entenderem, né, um desenho para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse perfil topográfico, né, da nossa região. Olhem lá o perfil. Em relação à altitude, conseguiram localizar onde estão os três planaltos? E a parte litorânea, vocês conseguiram achar? E a serra? Muito legal essa imagem, né? E aí, crianças, a professora Fran tem um desafio para vocês. Lembram que a professora Fran disse que gosta de desafios? Olhem lá o nosso primeiro desafio para a gente entender um pouquinho mais. Vocês estão vendo a imagem? Vocês estão entendendo alguma coisa daquela escrita, crianças? Não? Então vocês vão ter que desembaralhar as letras e descobrir do que se trata, qual é a forma de relevo que nós temos aqui. Um minutinho aí para vocês tentarem desembaralhar e descobrir. Descobriram, crianças? Olhem lá, a professora trouxe para vocês. Planície litorânea. Tava fácil essa, hein? E agora, qual será a próxima? Quem vai descobrir? Desembaralhem aí, hein?
Ok, crianças, descobriram? Eu sei que algumas crianças descobriram, olha lá a imagem. Serra do Mar, isso mesmo. E a próxima, crianças, quem vai conseguir? Vamos lá, um minutinho para vocês. E agora, crianças, vamos ver quem acertou? Planalto de Curitiba. Muito bem, parabéns para vocês. Vocês estão espertos, hein? E a nossa próxima imagem, vamos ver quem descobre. Vamos prestar bastante atenção que a professora Fran já mostrou essa imagem na aula, hein? Descobriram, né? Espertinhos vocês, hein? Olha lá, Planalto de Ponta Grossa, muito bem. E aí, a nossa última imagem, quem vai descobrir? Vamos lá ver?
E olhem lá, crianças, a nossa resposta. Planalto de Guarapuava. Vocês gostaram dessa atividade? Bacana isso, né, crianças? E agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Vamos ver do que se trata? Olhem lá. Quais são as formas de relevo do estado do Paraná? Escreva e represente por meio de desenho. Vocês podem desenhar conforme a quantidade que vocês quiserem ou escolher uma forma de relevo e desenhar sobre essa, tudo bem, crianças? Mas não esqueçam de escrever o nome das nossas formas de relevo. Quando a professora voltar, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre quais são essas formas, tudo bem?
crianças, vocês conseguiram terminar? Se vocês não conseguiram, não tem problema. Observem o slide que a professora trouxe, né? Com as respostas. E vejam se vocês marcaram todas elas. Olhem lá. Nós temos a planície litorânea, a Serra do Mar, primeiro Planalto, segundo Planalto e terceiro Planalto. Parabéns para quem colocou, né, o nome dos planaltos, né? Vocês lembram? Primeiro Planalto de Curitiba, o segundo Planalto de Ponta Grossa e o terceiro Planalto de Guarapuava. Vocês estão espertos, hein, crianças? Muito bem. Mas a nossa aula, crianças, está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos fazer a nossa revisão? Olhem lá. Hoje nós aprendemos sobre as formas de relevo do Brasil e do estado do Paraná. Vimos as características das formas de relevo e fizemos algumas atividades. Tudo bem, crianças? Na próxima aula, a professora Fran vai continuar falando um pouquinho mais sobre as formas de relevo e as relações, né, do relevo com a hidrografia. Certo, crianças? Agora a professora Fran se despede com um super beijo e até a nossa próxima aula.